Imagine estar em Jerusalém. É domingo, a cidade está cheia, tomada por peregrinos vindos de todos os lugares, e a tensão no ar é quase palpável. De repente, alguém aparece, não montado em um cavalo de guerra, não cercado por soldados, mas em um simples jumentinho. E ainda assim, algo muda completamente. A multidão começa a reagir. Eles gritam, celebram, se agitam, estendem mantos pelo caminho, levantam ramos, proclamam em alta voz, Hosana ao filho de Davi. Naquele momento, eles acreditam com todas as forças que Messias finalmente chegou, o libertador prometido, o rei que vai derrotar Roma e restaurar Israel. A esperança explode nas ruas. Parece o início de uma nova era. Mas, poucos dias depois, essa mesma multidão estará gritando algo completamente diferente. Crucifica-o. Como isso aconteceu em tão pouco tempo? Como uma celebração se transforma em condenação? Essa é a história mais intensa já vivida, a semana em que tudo mudou para sempre. Tudo começa naquele domingo, com a entrada de Jesus em Jerusalém, mas ele não entra como um conquistador comum. Ele não vem com armas, não vem com exército, ele vem em silêncio, cumprindo uma antiga profecia, um rei justo e humilde montado em um jumento. E existe um detalhe que quase ninguém percebe naquele momento. Ele já sabia exatamente como tudo terminaria. Enquanto a multidão celebrava, ele caminhava conscientemente em direção à cruz. Na segunda-feira, Jesus vai ao templo, o lugar mais sagrado de Israel, o centro da fé, da identidade, da vida espiritual do povo. Mas quando ele chega, algo está profundamente errado. O que deveria ser um lugar de oração virou comércio, troca, exploração. Religião por fora, vazio por dentro, aparência, sem verdade. E então Jesus reage. Ele vira mesas, expulsa os cambistas, confronta aquele sistema corrompido, porque o rei não veio apenas para ser aplaudido, ele veio para expor o que estava errado e restaurar o que havia sido perdido. Na terça-feira, a tensão atinge outro nível. Líderes religiosos cercam Jesus, tentando pegá-lo em erro, criando armadilhas, levantando acusações, não para prender, mas para destruí-lo. Mas algo impressionante acontece. Jesus não recua. Ele responde tudo com autoridade, sabedoria e clareza. E quanto mais ele fala, mais evidente se torna que o problema nunca foi falta de evidência, mas rejeição da verdade. Nesse ponto, a história deixa de ser apenas confronto e se transforma em conspiração. Quarta-feira chega em silêncio, sem grandes eventos públicos, mas nos bastidores tudo está sendo planejado. As autoridades decidem que Jesus precisa morrer. E então algo ainda mais chocante acontece. Um dos seus próprios discípulos decide traí-lo por dinheiro. Quinta-feira chega e a intensidade aumenta. Jesus se reúne com seus discípulos na última noite juntos. É a última refeição, o último momento antes da ruptura. E ali, ele faz algo profundamente simbólico. Ele pega o pão e diz, isso é o meu corpo. Depois pega o cálice e declara, este é o meu sangue. Naquele instante, ele revela o verdadeiro significado de tudo que está prestes a acontecer. Não é apenas morte, é entrega, é sacrifício. Mas a noite ainda não terminou. Eles seguem para um jardim chamado Getsêmani. E ali vemos um lado de Jesus que poucos imaginam. Ele está angustiado, profundamente. Não é encenação. Não é apenas linguagem simbólica. É dor real, pressão real. Um peso tão intenso que ele chega a suar sangue. E mesmo assim, ele escolhe continuar. Ele escolhe obedecer. Pouco depois, a traição acontece. Um beijo. Um gesto aparentemente simples, mas carregado de engano. Jesus é preso. Os discípulos fogem. E o caos começa. Sexta-feira amanhece como o dia mais sombrio da história. Jesus é levado ao julgamento, mas não há justiça ali. A manipulação, mentiras, interesses políticos. Falsas testemunhas se levantam. Acusações são distorcidas. Ele passa por líderes religiosos, depois por autoridades romanas, e ninguém encontra culpa nele. Mas isso não importa. A pressão da multidão cresce. A decisão já foi tomada. Solta Barrabás.
crucifica Jesus. E então, acontece, ele é açoitado, espancado, coroado com espinhos, humilhado diante de todos. O rei, tratado como criminoso. Por volta das 9 da manhã, ele é pregado na cruz, exposto, ridicularizado. Aquele que foi celebrado agora é rejeitado. Aquele que foi chamado de rei agora está morrendo lentamente. Ao meio-dia, algo inexplicável acontece. O céu escurece, como se a própria criação estivesse reagindo ao que está acontecendo. E então, às 3 da tarde, Jesus morre. Silêncio. Um silêncio pesado, profundo. Parece o fim. Mas o que aconteceu ali não foi apenas uma morte comum. Foi substituição. Ele tomou o lugar de outros. Ele carregou um peso que não era dele. E naquele momento, algo invisível, eterno, decisivo foi resolvido. Sábado chega, trazendo consigo silêncio e a aparente derrota. O corpo está no túmulo. A pedra foi colocada. Tudo parece encerrado. Os discípulos estão confusos, perdidos, sem direção, sem esperança. Mas o silêncio não era o fim. Era a preparação. Porque no domingo, tudo muda. Bem cedo, algo extraordinário acontece. Um terremoto. A pedra é removida. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E naquele momento, tudo faz sentido. A entrada em Jerusalém, os confrontos, a traição, a cruz, nada foi acidente. Nada foi perda. Tudo fazia parte de um plano maior. A morte não venceu. O túmulo não conseguiu segurar. E a história nunca mais foi a mesma. Porque aquele homem não era apenas um mestre, não era apenas um profeta. Ele era exatamente quem dizia ser: o Rei, o Salvador, o Cordeiro que venceu. Agora me diz, você já tinha parado para entender essa história dessa forma? Se esse vídeo te fez enxergar algo novo, escreve aqui nos comentários: ele vive. E se você quer continuar crescendo no conhecimento e entendendo cada vez mais a Bíblia de forma clara e profunda, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E se esse conteúdo realmente te impactou, você pode apoiar o canal com os Super Thanks aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente continuar produzindo vídeos como esse e levar essa mensagem ainda mais longe. Obrigado por assistir até aqui. E lembra, essa história não terminou naquele domingo. Ela continua transformando vidas até hoje.